No século II e III a.C., Esparta já não era nem sombra da potência que foi um dia, mas um homem iria usurpar o trono e tentar reconquistar todas as glórias espartanas, e como consequência disso, um grande conflito contra a República Romana iria emergir. Depois da morte do regente espartano Macânidas em 207 a.C., em uma batalha contra a Liga Aqueia, Nabis derrubou o rei Pélops com a ajuda de um exército mercenário e assumiu o trono, alegando ser um descendente do rei Oripontida Demarato. Na época, Esparta era dominada por um grupo de antigos mercenários. Políbio descreveu a força de Nabis como uma gangue de assassinos, assaltantes, ladrões e salteadores. Em 205 Nabis assinou um tratado de paz com Roma, mas, em 201, ele próprio liderou um ataque ao território de Messene, que era aliada de ambos, mas havia sido governada por Esparta até meados do século IV. Os espartanos capturaram Messene, mas foram forçados a abandoná-la quando um exército de Megalópolis chegou liderado por Filopemenes. Os espartanos foram decisivamente derrotados na Batalha de Tégia e Nabis acabou forçado a refrear suas ambições expansionistas por um tempo. Durante a Segunda Guerra Macedônia, Nabis teve uma oportunidade de ouro para expandir seus territórios. Filipe V da Macedônia ofereceu a ele a polis de Argos em troca da deserção de Esparta da coalizão romana e de uma aliança com a Macedônia. Nabis aceitou e recebeu o controle de Argos. Porém, quando a guerra virou contra a Macedônia, ele se juntou novamente à coalizão romana e enviou 600 cretenses mercenários para compor o exército romano. Filipe foi derrotado pelos romanos na Batalha de Sinocéfalos, mas Esparta continuou ocupando Argos. Depois da guerra, o exército romano não deixou a Grécia e posicionou guarnições em vários locais estratégicos por toda a região para manter seus interesses e a paz na região. Roma aceitou que Nabis assumisse o controle de Argos. Enquanto ele próprio fosse rei de Esparta, Nabis coroou sua esposa Ápia rainha de Argos. Depois, Ápia e Nabis fizeram um golpe financeiro confiscando muitas propriedades das famílias mais ricas de ambas as cidades e torturando os que resistiam. Boa parte das terras confiscadas foram redistribuídas para ilotas leais a Nabis. Já muito rico, Nabis começou a transformar o porto de Gítio em um grande arsenal naval e a fortificar a cidade de Esparta. Seus aliados cretenses já podiam estabelecer suas bases navais em território espartano, e, a partir de lá, passaram a atuar como piratas. A construção de novos navios de guerra ofereceu aos mais pobres uma chance de participarem das lucrativas aventuras de Nabis como remadores. Porém, esta expansão militar espartana provocou um enorme desconforto nas potências vizinhas no Mar Egeu e na República Romana. O governo de Nabis foi fortemente baseado em suas reformas sociais e na reconstituição do poderio militar espartano. O efetivo militar de Esparta tradicionalmente se baseava no alistamento de seus cidadãos plenos. De muitos milhares na época das guerras médicas, o número de cidadãos plenos já havia declinado para umas poucas centenas na época de Cleomenes III. Possivelmente havia muitas razões para este declínio. Como resultado, ter um exército respeitável de hoplitas sem mercenários e sem ilotas libertos era muito difícil. Cleomenes aumentou o número de cidadãos plenos e passou a exigir que o exército espartano operasse com uma dependência cada vez maior dos ligeiros falangitas no estilo macedônico. Porém, muitos destes cidadãos foram mortos na Batalha de Selásia e as políticas de Nabis forçaram o exílio dos restantes. Como resultado, não havia um número suficiente de cidadãos para compor a infantaria pesada do exército. O poderio militar espartano rapidamente declinou e um dos objetivos das reformas de Nabis era justamente restabelecer uma classe de súditos leais capazes de servir como falangistas bem equipados. Num dos mais lembrados feitos da história de Nabis, os ilotas escravizados foram todos libertados, o que eliminou de uma vez um dos pilares ideológicos centrais do antigo sistema social espartano e a principal razão pela qual as polis vizinhas de Esparta eram contrárias à sua expansão territorial. Cuidar de uma possível revolta dos ilotas era, até então, a principal preocupação da política externa espartana e a necessidade de evitar uma revolta interna limitava o expansionismo espartano. De uma vez só, Nabis resolveu o problema.
Seus ilotas libertos receberam terras e foram casados com as ricas esposas dos espartanos exilados ou com as ricas viúvas da elite cujos maridos haviam sido assassinados por ordem dele. A Liga Aqueia estava muito insatisfeita por ter uma de suas cidades ainda sob ocupação espartana e conseguiu convencer os romanos a reverem sua decisão de manterem intactos os ganhos territoriais espartanos. Roma concordava com os aqueus, pois nenhum deles queria uma Esparta poderosa e reorganizada, provocando problemas depois que os exércitos romanos fossem embora da Grécia. Em 195, Tito Quíncio Flaminino, o comandante romano na Grécia, convocou um conselho das polis gregas em Corinto para discutir se declarariam ou não guerra contra Nabis. Entre as cidades que participaram da reunião estavam a Liga Etólia, o Reino da Macedônia, Roma, o Reino de Pérgamo, a Peraia Rodense, a Tessália e a Liga Aqueia. Todos votaram pela guerra, com exceção da Liga Etólia e a Tessália, que queriam que os romanos se retirassem da Grécia. Flaminino enviou um emissário para Esparta, exigindo que Nabis libertasse Argos, ou iria ter que enfrentar Roma e seus aliados. Nabis recusou o ultimato romano, e assim, 40.000 romanos e gregos marcharam em direção do Peloponeso. Nabis nomeou seu cunhado, o Ágida Pitágoras, como comandante de sua guarnição em Argos, composta por 15.000 homens. Conforme os romanos e seus aliados avançavam em direção à cidade, um jovem Ágida chamado Damocles tentou iniciar uma revolta contra a guarnição espartana. Com os poucos seguidores, ele se postou na ágora da cidade e urgiu seus concidadãos que se revoltassem. Porém, nada aconteceu e Damocles, juntamente com a maior parte de seus seguidores, foram cercados e mortos pela guarnição espartana. Uns poucos sobreviventes escaparam da cidade e seguiram para o acampamento de Flaminino. Eles sugeriram que o general romano movesse seu acampamento para mais perto dos portões de Argos, pois acreditavam que assim os habitantes se revoltariam. Flaminino enviou sua infantaria ligeira com apoio da cavalaria para encontrar um local adequado. Ao avistarem um pequeno grupo se aproximando, os espartanos saíram da cidade para os deter. Eles se encontraram próximos à muralha e os romanos acabaram forçando o recuo espartano. Flaminino mudou seu acampamento justamente para aquele local. Por um dia, ele esperou por um ataque espartano, mas, quando percebeu que ele não viria, Flaminino convocou um conselho de guerra para discutir se deveria ou não cercar a cidade. Os líderes gregos, com exceção de Aristeno, defenderam que a cidade deveria ser atacada, uma vez que a captura de Argos era o objetivo da guerra para eles. Aristeno, por outro lado, argumentou que eles deveriam atacar diretamente Esparta ou a Lacônia. Flaminino concordou com Aristeno e o exército da coalizão marchou até Tégia, na Arcádia. No dia seguinte, Flaminino seguiu para Cárias, onde esperou pelo reforço dos auxiliares aliados. Chegaram um contingente de exilados espartanos liderados por Agesípolis, o legítimo rei Ágida de Esparta que havia sido deposto pelo primeiro tirano, Licurgo, 20 anos antes, e 1.500 macedônios com 400 cavaleiros tessálios enviados por Filipe V da Macedônia. Notícias também chegaram aos aliados de que diversas frotas haviam alcançado a costa lacônica, uma romana, liderada por Lúcio Quíncio, com 40 navios e uma rodense, liderada por Sósilas, com 18 navios, na esperança de que a derrota de Nabis interromperia os incessantes ataques piratas sobre suas rotas comerciais e cidades costeiras. Uma frota pergamena, liderada pelo rei Eumenes II, esperava ganhar o apoio de Roma no caso de uma possível invasão do Império Seleucida. Nabis recrutou 10.000 cidadãos para seu exército e contratou mais 3.000 mercenários. Os aliados cretenses de Nabis, que lucraram muito em suas bases em território espartano, emprestaram 1.000 guerreiros especialmente selecionados para se juntaram aos 1.000 que já estavam sob o comando de Nabis. Nabis, temendo que a aproximação romana pudesse encorajar uma revolta entre seus súditos, decidiu aterrorizá-los ordenando a execução de 80 cidadãos proeminentes. Flaminino deixou seu acampamento e marchou para Celásia, enquanto os romanos acampavam, os auxiliares de Nabis os atacaram. O repentino ataque surpresa lançou momentaneamente as tropas aliadas em uma confusão, mas os espartanos recuaram de volta para a cidade quando as principais coortes legionárias se aproximaram.
Conforme os romanos marchavam por Esparta a caminho do Monte Menelaus, os mercenários de Nabis fustigavam a retaguarda de seu exército. Apio Cláudio, comandante da retaguarda, conseguiu reunir suas tropas e forçou o recuo dos mercenários para dentro da muralha, infligindo-lhes pesadas perdas. Lúcio Quíncio recebeu a rendição voluntária de diversas cidades costeiras da Lacônia. Os aliados avançaram em seguida para a maior cidade na região, o porto e arsenal de Esparta em Gítio. Conforme as forças terrestres começaram a atacar a cidade, a marinha aliada chegou e os marinheiros das 3 frotas passaram a construir, no espaço de poucos dias, as armas de cerco. Apesar do efeito devastador do ataque à muralha da cidade, a guarnição conseguiu resistir. Finalmente, Deixagoridas, um dos 2 comandantes da guarnição, enviou uma mensagem para o legado de que estaria pronto para render a cidade, mas o plano fracassou quando Gorgopas, o outro comandante, soube da mensagem e assassinou Deixagoridas com suas próprias mãos. Gorgopas continuou a resistir ferozmente até a chegada de Flaminino com mais 4.000 tropas recém-recrutadas. Os romanos renovaram o assalto e Gorgopas foi forçado a se render, assegurando antes que sua guarnição teria salvo-conduto para voltar para Esparta. Durante o cerco em Gítio, Pitágoras se juntou a Nabis em Esparta, levando consigo 3.000 da guarnição de Argos. Quando Nabis soube da rendição de Gítio, decidiu enviar um emissário a Flaminino para iniciar conversações de paz. Ele ofereceu retirar as rendições de Argos e entregar aos romanos desertores e prisioneiros em seu poder. Flaminino convocou um novo conselho de guerra para discutir os termos e a decisão foi que a coalizão deveria capturar Esparta e depor Nabis. Flaminino respondeu a Nabis propondo seus próprios termos. Esparta e Roma concordariam com uma trégua de 6 meses se Nabis rendesse Argos juntamente com todas as suas guarnições da Argólida, concedesse autonomia às cidades costeiras da Lacônia e entregasse sua frota, pagasse uma indenização de guerra pelos próximos 8 anos e renunciasse às suas alianças com as cidades cretenses. Nabis rejeitou a oferta e afirmou que tinha suprimentos suficientes para resistir a um cerco. Flaminino então liderou suas forças, de 50.000 soldados até Esparta. Depois de derrotar os espartanos perante as muralhas da cidade, deu início ao assalto para tomá-la. Ele decidiu não montar um cerco tradicional e tentou de imediato capturar a cidade num assalto direto. Os espartanos inicialmente resistiram, mas os grandes escudos romanos atrapalharam muito a defesa ao tornarem inúteis os projéteis espartanos. Os romanos então conseguiram tomar a muralha, mas o avanço foi lento por causa das ruas estreitas nos subúrbios da cidade. Porém, conforme as ruas foram ficando mais largas na direção do centro, os espartanos foram recuando cada vez mais. Nabis, contemplando o colapso de suas defesas, tentou fugir, mas Pitágoras assumiu o comando das tropas e ordenou que os edifícios mais próximos da muralha fossem incendiados. Os destroços em chamas foram atirados nos soldados invasores, provocando muitas mortes. Quando percebeu a tática espartana, Flaminino ordenou um recuo geral para o acampamento aliado. Quando o ataque foi reiniciado, os espartanos conseguiram resistir aos assaltos romanos por mais 3 dias antes que Nabis, percebendo que a situação era desesperadora, decidiu enviar Pitágoras com uma oferta de paz. A princípio, Flaminino recusou-se a recebê-lo, mas quando Pitágoras se aproximou do acampamento romano pela segunda vez, Flaminino aceitou a rendição nos pesados termos que havia proposto antes. O tratado, extremamente vantajoso para os romanos, foi rapidamente ratificado pelo Senado romano. Os habitantes de Argos se revoltaram quando souberam do cerco de Esparta. Sob o comando de Arquipas, a população atacou a guarnição comandada por Timócrates de Pelene, que rendeu a cidadela depois de receber um salvo-conduto para si e seus homens. Em troca, receberam a promessa de que os argosianos servindo no exército de Nabis poderiam retornar para casa. Depois da guerra, Flaminino visitou os Jogos Nemeus em Argos e proclamou a liberdade da polis. Os argólicos imediatamente decidiram se juntar novamente à Liga Aqueia. Flaminino também removeu as cidades costeiras da Lacônia do comando espartano e as colocou sob a proteção dos aqueus. O restante da frota espartana foi posta sob os cuidados delas.
Nabis também teve que retirar as guarnições que mantinha nas cidades cretenses e revogou diversas reformas sociais e econômicas que haviam reforçado o poderio militar espartano. Porém, os romanos não depuseram Nabis. Apesar de Esparta ser um estado sem costa marítima e de reduzido poder militar, os romanos queriam que ela se mantivesse independente para agir como um contrapeso contra o crescente poder da Liga Aqueia. A lealdade de Nabis foi assegurada pela entrega de 5 reféns, entre eles seu próprio filho, Armenas. Os exilados, que esperavam ser colocados no comando, não tiveram seus desejos atendidos pelos romanos, que queriam manter a paz interna em Esparta. Porém, foi assegurado o direito de qualquer mulher que estivesse casada com um exilota pudesse se reunir novamente com seu marido exilado. Depois que as legiões lideradas por Flamínio retornaram para a Península Itálica, os gregos foram novamente deixados à própria sorte. As potências regionais na época eram o Reino da Macedônia, que havia acabado de perder uma guerra contra Roma, a Liga Etólia, a revigorada Liga Aqueia e a muito enfraquecida Esparta. Os etólios, que se opuseram à intervenção romana nos assuntos internos dos gregos, incitaram Nabis a retomar seus antigos territórios e o prestígio de Esparta entre os poderes gregos. Em 192, Nabis, com uma nova frota e um exército renovado, cercou Gítio. Os aqueus responderam enviando um emissário até Roma para pedir ajuda. O Senado romano enviou o pretor Atílio com uma frota para derrotar a frota de Nabis e uma embaixada liderada por Flamínio para lidar com ele. Ao invés de esperar pela chegada da frota romana, o exército e a frota da Liga Aqueia seguiram para Gítio sob o comando de Filopemenes. A frota aqueia, liderada por Tiso, foi derrotada pelos espartanos depois da grande humilhação de terem sua nau capitânia despedaçada logo no primeiro abauroamento. Em terra, os aqueus também não conseguiram derrotar os espartanos e Filopemenes teve que recuar para Tégia. Depois que Filopemenes invadiu a Lacônia pela segunda vez, suas forças foram cercadas por Nabis, mas ainda assim ele conseguiu a vitória. Os aqueus saquearam a região por 30 dias sem encontrar resistência enquanto as tropas de Nabis estavam seguras dentro das muralhas. Planos para capturar a cidade já estavam prontos quando Flamínio chegou e convenceu Filopemenes a poupar a cidade. Nabis decidiu aceitar o status quo e se rendeu sob as mesmas condições do último tratado. Como o exército de Esparta estava muito enfraquecido, Nabis apelou aos etólios por ajuda. Eles enviaram 1000 cavaleiros sob o comando de Alexameno. Conta a história que, enquanto Nabis observava os exercícios de seu exército, Alexameno o atacou e o matou com sua lança. Posteriormente, as tropas etólias tomaram o palácio e passaram a saquear a cidade, mas os espartanos conseguiram organizar uma defesa e os derrotaram. Como Esparta passava por um período turbulento, Filopemenes entrou na cidade com o exército aqueu e forçou que Esparta se juntasse à Liga Aqueia. A polis de Esparta recebeu permissão para manter suas leis e territórios, mas os exilados, que mantinham o costume guerreiro espartano, não foram restaurados. Em 189, os reféns levados pelos romanos receberam permissão de voltar para Esparta. Ainda sem nenhum porto e sofrendo de problemas econômicos e políticos por causa dos exilados, os espartanos atacaram e capturaram a cidade de Las, onde viviam muitos dos exilados. Os aqueus aproveitaram este ataque para acabarem com a independência espartana de uma vez por todas. Eles exigiram a rendição dos responsáveis pelo ataque, mas eles responderam assassinando 30 cidadãos pró-aqueus, retirando Esparta da Liga e requisitando formalmente a intervenção de Roma. Os romanos, que queriam diminuir o poder da Liga, nada fizeram. Em 188, Filopemenes invadiu o norte da Lacônia com o exército e com os exilados espartanos que insistiam em retornar para sua cidade. Ele massacrou 80 cidadãos anti-aqueus em Compásio e mandou demolir a muralha que Nabis havia construído em Esparta. Em seguida, ele restaurou os exilados e aboliu a Constituição espartana, forçando a introdução da Constituição aqueia no lugar. Desta forma, encerrou-se definitivamente a história de Esparta como uma das potências locais na Grécia. E a Liga Aqueia se tornou um poder dominante em todo o Peloponeso. Esse foi o fim da última vez que Esparta foi forte e conseguiu impor medo aos seus adversários. Como consequência disso,
Ao longo dos próximos anos, os romanos iriam anexar toda a Grécia e a Macedônia. Eles iriam perceber que a paz nunca iria existir em uma Grécia desunida. Apenas uma conquista romana traria a paz. Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva. Considere dar uma olhada nos livros que postamos sempre. Comprando pelo nosso link você ajuda diretamente o canal. Considere se tornar membro e nos apoiar também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.